Paz e bem, salve Maria Imaculada! Que bom que você está junto conosco, conectado aqui no canal Parábolas de Fé. Sabe, você não clicou neste vídeo por acaso. Deus tem algo para falar a você, ao seu coração, à sua família. Por isso, acompanhe com atenção este vídeo e permita que a palavra de Deus, que é viva, transforme a sua família, o seu dia. As pequenas coisas aí do seu dia sejam transformadas pela palavra de Deus. Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este santo evangelho de hoje. Reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades e iam ter com Jesus. Que tenhamos este tempo, esta disponibilidade, esta vontade de ir ter com Jesus, ou seja, de permanecer com Ele, de ouvir os seus ensinamentos, de ouvir a sua palavra, o seu evangelho e meditá-la com atenção em nosso coração. Este evangelho aqui, nesta parábola, fala como é que tem que ser esse nosso coração que vai receber a semente, que vai receber a palavra de Deus que não vem pronta, mas vem como uma semente que a partir daí a gente tem que trazê-la no nosso coração, ir regando esta semente com orações, meditando em nosso coração, preparando esse bom terreno do nosso interior para que essa semente possa crescer e dar muitos frutos. A palavra de Deus
é viva. Mas para isso depende também do terreno do nosso coração, de conservá-la viva e fazer com que ela cresça cada dia mais em nossa vida, na vida dos nossos irmãos e irmãs, e dê muitos frutos. Então Jesus contou esta parábola que na sequência ele já explica o que quer dizer esta parábola. O semeador que saiu para semear a sua semente. É Deus que semeia a semente em cada coração, em cada pessoa, e a semente é lançada para todos. Todos têm a oportunidade de acolher esta semente da palavra de Deus, da graça de Deus. E nós também somos chamados a ser esses instrumentos que semeiam a palavra de Deus. Deus semeia a semente e conta com cada um de nós para lançarmos, para sermos seus instrumentos, semeadores do reino dos céus. Então esse semeador saiu para semear. Enquanto estava ali semeando, uma parte caiu à beira do caminho. Ela foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou. E a outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. E a outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. E aí Jesus, na sequência, já explica esta parábola. Os discípulos que perguntaram o significado dessa parábola. E Jesus respondeu: olha, a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Perceba que a palavra de Deus, ela deve ser ouvida, deve ser meditada, e nós temos que refleti-la em nosso coração, porque senão nós vamos ouvir, só que não vamos compreender. Nós vamos ver a palavra de Deus, mas ela não vai trazer o verdadeiro efeito em nossa vida, não vai trazer um verdadeiro compreendimento para a nossa caminhada. Por isso precisamos da graça de Deus. Rezamos e pedimos diariamente esta graça para que a gente possa compreender melhor a sua palavra, para que a gente possa aplicar esta palavra no nosso dia a dia, meditá-la da melhor maneira, para que ela seja a luz em nosso caminho. E aí Jesus explica: a semente é a palavra de Deus. E aí ele vai falando, as pessoas que estão acolhendo essa palavra, aqueles que estão à beira do caminho, eles ouvem a palavra, mas depois vem o diabo, vem o inimigo e tira a palavra do coração deles, para que eles não acreditem e não se salvem. O inimigo, ele quer fazer isso. Ele quer tirar a palavra de Deus, quer que a gente não se salve. Por isso nós temos que permanecer firmes na palavra. Temos que criar raízes. Não basta só, mas eu já leio o evangelho todo dia e aí assim vai, a gente não vai criando raízes, a gente não vai querendo avançar para águas mais profundas, ficamos somente na superfície da fé. E o que o inimigo faz? Ele quer fazer isso, quer tirar a palavra do nosso coração, para que a gente não acredite e não se salve. Nós temos que acreditar, ter fé, mas para isso criar raízes profundas em Deus. E ele diz, Jesus continua explicando aqui o outro terreno, aqueles que estão sobre a pedra, aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria. Olha só que maravilha, Um bom caminho, já acolheu a palavra com alegria. Essa palavra de Deus me fez bem, me fez sentir uma pessoa melhor, trouxe uma grande alegria ao meu dia, à minha vida, à minha família, mas não tem raiz. Olha a importância de criarmos raízes, de estarmos firmes na palavra de Deus, porque senão ela é como um momento de alegria, de algo que nos enche de paz, nos emociona, mas se não criarmos raízes, por um momento estamos acreditando, mas na hora da tentação. E a tentação vem à nossa vida. O próprio Jesus foi tentado, e tentado pela própria palavra de Deus, que o inimigo estava ali, o tentando com a própria palavra de Deus. Mas
se nós não tivermos raízes, não perseverarmos na palavra, o que acontece na hora da tentação, voltamos atrás. Ah, mas será que é isso mesmo? Aí caímos em tentação. Por isso nós rezamos, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Rezamos no Pai Nosso, pedimos essa proteção de Deus para ficarmos firmes em Sua palavra e não cairmos em tentação, porque o inimigo quer nos tentar. E aquele que também aquela semente que caiu entre os espinhos. Olha, são aqueles que ouvem, estão ouvindo, estão compreendendo a palavra, aí o tempo vai passando e o que acontece? Essas pessoas ficam preocupadas com outras coisas, estão preocupadas com as coisas mundanas, pela riqueza, os prazeres da vida. Os pecados vão adentrando a vida dessa pessoa, ela está envolvida com tudo isso e não amadurecem na fé. O coração vai cedendo espaço para todos esses prazeres, preocupações, riquezas que o mundo vai nos ofertando, vai nos oferecendo, e a gente vai esvaziando o nosso coração dessa boa semente da palavra de Deus. E aí não amadurecemos, não crescemos em nossa fé. E por fim, aquela semente que caiu em terra boa. Aqueles que ouvindo com um coração bom, aqui nos diz como deve ser a nossa disponibilidade para acolher a palavra de Deus, um coração bom, generoso, conservar a palavra, diz aqui, dão fruto na perseverança. Percebe que não é simples darmos frutos na palavra de Deus, nós temos que ser perseverantes. Quando vier a tentação, quando surgirem as dificuldades, quando surgirem os prazeres do mundo, tantas coisas que vão nos oferecendo, mas vamos rezar, Senhor, que eu seja perseverante na Sua palavra, que eu fique firme, que eu crie raízes, porque é desta maneira que eu sei que a minha fé vai crescer e que eu possa dar frutos para o reino dos céus. Obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém. E aproveite e se inscreva no canal. Vai aparecer aqui na tela o logo do canal Parábolas de Fé. Basta você clicar no logo e se inscrever ativando o sininho. Deixo também aqui no final do vídeo mais uma sugestão para você assistir um outro vídeo do canal. E aproveite e compartilhe este vídeo, se ele fez bem para você, se te ajudou, se te trouxe alegria, paz. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e quero que Deus te abençoe muito, hoje e sempre abençoe toda a sua família. Salve Maria Imaculada!